Como controlar a insegurança nas dinâmicas de grupo dos programas de trainees? Essa é a temática que eu escolhi no vídeo, após ter ouvido uma série de alunos e alunas da cursoria da Seja Trainee, nosso programa de formação. Para você que busca um programa de trainee de uma grande empresa que pode pagar até R$8.000 por mês, aqui eu tenho respondido perguntas de forma aberta dos meus alunos, compartilhando aqui com os nossos seguidores do canal do YouTube. Quem sabe muito em breve você possa vir a se tornar um aluno nosso, não é mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, ó. A insegurança nos programas de trainees é muito comum, principalmente na fase da dinâmica. Ainda mais foram as primeiras dinâmicas que você está participando ou a dinâmica daquela empresa tão esperada, tão desejada que você fala assim, não pode errar, né? Não posso errar, tenho que ir da melhor forma possível, não é mesmo? E eu fiz aqui esse vídeo pensando em você e nos meus alunos que chegam nessa etapa, fechado? Vamos lá, o primeiro passo então que você precisa ter em mente é a preparação para a etapa de dinâmica de grupo. Essa preparação eu vou dividir em duas partes aqui. Existe uma parte pessoal do seu autoconhecimento e existe uma parte da empresa, uma parte relacionada ao mercado, à cultura da empresa, ao programa de trainee que essa empresa tem. Então vamos dividir nessas duas partes, fechado? Parte 1, então, autoconhecimento, a parte sobre você. É fundamental que você conheça um pouco mais daquilo que são os seus pontos fortes para você utilizar os seus pontos fortes a favor dentro de uma dinâmica de grupo. A maioria das pessoas vai na cara e coragem, acha que dentro da dinâmica de grupo eu tenho que trabalhar a minha capacidade de negociação, a minha oratória, a minha imposição e influência sobre as outras pessoas, eu tenho que saber manipular as pessoas de uma forma positiva dentro da dinâmica, e eu não acredito dessa forma. Vão existir pessoas mais extrovertidas, pessoas que têm maior habilidade e facilidade na comunicação, e vão existir pessoas às vezes mais introvertidas, mais analíticas, que têm uma facilidade em números, em informações mais precisas, mais aprofundadas. E resta a você conhecer quais são as duas, três características principais que você tem que vão jogar a seu favor dentro de uma dinâmica de grupo. Um exercício legal para você olhar é olhar um pouco para a sua história, olhar um pouco mais para os tipos de hobbies, as coisas que você mais gostou, trabalhar um pouco mais o seu autoconhecimento, focando nas experiências profissionais que você já teve. Essas experiências pessoais, profissionais, elas mostram o que sobre você? Um trabalho do lado da criatividade, um lado da competitividade, de ser uma pessoa muito planejada, de ser uma pessoa mais organizada. Então tenta anotar esses pontos. Você vai ajudar a enriquecer ainda mais esse exercício se você tiver ferramentas que mostram um pouco mais do seu perfil comportamental. Por exemplo, um livro que eu costumo indicar muito para as pessoas é o livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. E esse livro tem a versão 2.0 e tudo mais, não vale comprar usado, tá bom? Porque cada livro ele te dá acesso a uma chave de um teste, que ele vai te falar 5 pontos fortes principais que você tem a partir desse teste, e o livro explica lá os possíveis pontos fortes que as pessoas têm de forma geral. Um outro exercício, uma outra atividade comum é você poder pedir feedbacks para as pessoas que já trabalharam com você, já tiveram contato profissional com você, como é que você é percebido no ambiente de trabalho, e você poder confrontar um pouco da sua percepção, um pouco dos testes, um pouco do que outras pessoas fazem, para você poder amadurecer um pouco mais a sua visão sobre pontos fortes. Então esse é um primeiro ponto. É muito comum as pessoas trabalharem a sua apresentação pessoal dentro da dinâmica de grupo conectada para a empresa. Eu não acredito numa apresentação pessoal padrão, tá bom? Por quê? Porque a maneira como você se conecta com a Votorantim vai ser diferente como a maneira que você se conecta com o Itaú, que vai ser diferente com a maneira como você se conecta com uma Nestlé, por exemplo, e dentre tantas outras empresas. Eu acredito muito mais no seu storytelling de forma mais personalizada para cada empresa. Então você saber exatamente o que contar sobre a sua história pessoal, sobre a sua formação, sobre as suas experiências profissionais, sobre seus objetivos e planos de carreira, ela é muito importante para você chegar dentro de uma dinâmica já com a sua apresentação estruturada e direcionada para aquela empresa. Então olha só, você viu pontos fortes, estruturou a parte da sua apresentação pessoal e, obviamente, talvez tenha alguns pontos que você precisa, com o tempo, descobrir ou enxergar do que você deve se desenvolver mais, né? Às vezes, um livro de negociação pode ajudar, um livro de comunicação assertiva pode ajudar, claro, isso tudo pode ajudar, mas não que isso deva ser o foco principal, tá bom? Porque você primeiro precisa trabalhar as suas bases de autoconhecimento, a sua base da sua apresentação pessoal e depois, talvez, os seus pontos de desenvolvimento principal dentro para participar de uma dinâmica de grupo.
Agora que você entendeu toda a parte de autoconhecimento, vamos para a parte da empresa, fechado? Cada tipo de empresa de programa trainee, ele vai ter mapeado as suas competências principais, ou seja, quais os comportamentos esperados dentro dos candidatos que querem identificar dentro de uma dinâmica de grupo. Obviamente, dentro da dinâmica, a empresa está levando em consideração a sua cultura organizacional, se eles são pessoas mais organizadas e estruturadas, se eles são pessoas mais criativas, se são pessoas que procuram focar mais nos resultados, em números, em métricas, embasar toda a parte das suas tomadas de decisões dentro da empresa, com que velocidade que é tomada a decisão, com que nível de tomada de riscos que essa empresa corre, né? Seja para uma parte de lançamento de um novo produto, seja para um tipo de situação ou problema que a empresa está enfrentando. Cada pessoa ela vai agir de uma determinada forma frente àquela situação. Só que o que acontece? Para você melhorar o seu comportamento dentro dessa situação, dentro dessa dinâmica de grupo, é fundamental você poder ampliar o seu repertório dentro do universo da empresa. O que significa ampliar o seu repertório? Imagina que você vai fazer uma dinâmica de grupo da Renner sem saber e conhecer nada a respeito do mundo da moda. Vai ser muito difícil você propor ideias e discutir com as pessoas ali no grupo se você não conhecer desse universo de moda. Por isso é importante você fazer o exercício de aumentar esse repertório, que pode ser desde uma visita à empresa, no caso de uma empresa de varejo, é fundamental, vai lá, visita a empresa, conversa com os gerentes, entende um pouco mais como que é o papel do trainee dentro da empresa, esse é um caminho possível. E em muitos outros casos, né, às vezes não é possível você visitar a sede da empresa, você vai olhar para notícias de mercado, quais os movimentos que essa empresa vem fazendo, relatórios anuais ou relatórios de sustentabilidade, vão dizer as ações que essa empresa vem tomando no mercado e principalmente também relatórios de tendência daquele segmento, daquele mercado. Então, normalmente, o que vai acontecer? As empresas, quando elas colocam uma situação, um problema, quando elas colocam uma parte de dinâmica de grupo, elas vão ter a sua parte de apresentação pessoal, a discussão do case e proposição de solução em grupo. Tá? E aí depois algumas vezes as perguntas e respostas ao final para a empresa poder mapear aquilo que são as suas competências observadas dentro da dinâmica de grupo. Agora olha só que importante que eu vou te falar assim, a empresa está te avaliando tanto em termos de competência, no que você é bom, quanto em termos de motivação, quanto que você se motiva e anima em relação àquele mercado. Então, quando você aumenta a sua leitura, quando você aumenta o seu repertório, quando você entende um pouco mais o que é a cultura da empresa, assiste as lives da empresa, faz anotações, assiste, por exemplo, podcasts que às vezes alguns líderes dessa empresa gravam no mercado e tudo mais. Isso te ajuda a se conectar mais com essa empresa, com esse mercado e te ajuda a ter mais ideias, mais base e bagagem para se posicionar dentro de uma dinâmica. Agora entenda o seguinte, a dinâmica de grupo não é sobre quem sabe mais sobre a empresa, mas é a forma como você vai lidar com as pessoas, a forma como você vai trabalhar ali dentro daquela situação, problema, junto às pessoas do grupo. Então, tudo isso vai poder te ajudar. E, por fim, uma vez que você se conheceu e conheceu mais sobre a empresa, existem algumas ferramentas de cases de negócio. Tá? Então, você conhecer um Business Canvas, um mapa de empatia, um 5W2H, um Ishikawa. Existem algumas ferramentas que ajudam a você poder estruturar a parte do problema. E, obviamente, cada uma dessas ferramentas que eu estou trazendo aqui, elas podem ou não ser utilizadas de forma explícita dentro do grupo. Por exemplo, tem gente que utiliza aquela técnica dos 5 porquês, sem falar para o grupo que está utilizando os 5 porquês, mas para poder, às vezes, investigar um pouco melhor a situação que o grupo está trazendo e tudo mais, por que a gente vai fazer dessa forma, mas por que os clientes gostariam, e por que isso funcionaria. Então, existem algumas técnicas que você pode, sim, se aprofundar um pouco mais, à medida que você conhece das dinâmicas, dos cases, para poder estruturar e mandar bem dentro da dinâmica. Imagina que você vai utilizar lá um 5W2H, você pergunta, tá, mas o que é o problema? O que a gente pode resolver? Quanto tempo a gente tem? Quanto isso vai custar? Quem que vão ser os envolvidos? Então, você está utilizando, às vezes, uma metodologia de resolução de problemas de forma, às vezes, explícita, de forma, às vezes, implícita só para você, tá bom? Então, conhecer um pouco mais sobre você, sobre o universo da empresa e trazer essas ferramentas vai te ajudar, com certeza, a ter muito mais segurança dentro de uma dinâmica de grupo. E olha, calma, tá? Porque eu falei aqui muita informação,
Para cada uma das partes que eu trouxe aqui, existem às vezes algumas horas de estudo, existem às vezes alguns tempos de maturação, de maturidade. Às vezes, para uma pessoa melhorar a parte de autoconhecimento, leva um tempo também para ela se perceber nas características, se perceber nas suas motivações, se perceber melhor no seu perfil. E tudo isso a gente trabalha dentro dos nossos programas de formação. Com tempo, com calma, de forma estruturada, com exercícios práticos que te conectam às empresas. Se você se interessou, já quero falar assim, deixa o seu like, se você primeiro aprendeu nesse vídeo, tá bom? E provavelmente deve ter por aí, sendo divulgado algum evento nosso gratuito, alguns eventos nossos de formação. Aproveita essas oportunidades para poder aprender mais dos pilares do nosso método e você, quem sabe, mais à frente vir a se tornar nosso aluno. Fechado? Espero que você tenha gostado do vídeo e espero vê-lo muito em breve nas nossas turmas de formação e também aprovado nos programas de trainee. Nos falamos.